Aqui, você define o presidente. Estamos de volta no quarto debate para a escolha do PED para a presidência do PT São Paulo. Estão aqui conosco o Carlão, da Militância Socialista, Misa Boito, da Corrente do Trabalho, Emílio de Souza, do Construindo Novo Brasil, Lício Lobo, da Articulação de Esquerda, e o Miranda, da Esquerda Marxista. Antes de passar para o segundo bloco, que é a pergunta entre os candidatos, foram pedidos 2 direitos de resposta, e a organização concedeu, então, 1 minuto para cada uma daquelas pessoas que foram citadas no debate. Então, pela ordem do pedido, a Misa, 1 minuto, e depois o Emílio também, mais 1 minuto. Alô. Só queria deixar claro o seguinte, eu não ia pedir direito de resposta, mas como o Emílio pediu para o Lício, então é igualdade de condições. Que eu acho que o Emílio está exagerando, Emílio. O que eu quero dizer é o seguinte, você também interpretou errado minha posição, distorceu. Porque eu quero dizer o seguinte, se tudo que os governos fazem, das prefeituras ao governo federal, está tudo certo, para que mesmo precisa de partido? Para que você quer ser presidente de um partido que não faz outra coisa que não dizer amém para o que fazem os governos? Então você interpretou errado, você desvirtuou minha posição, eu não ia pedir direito. Mas como eu acho que você está abusando na história do direito de resposta, eu decidi abusar também um pouco. Muito obrigado. Vamos passar para o Emílio também, que foi citado, para 1 minuto no direito de resposta. Eu não vou fulanizar esse debate, que eu acho que a militância do PT merece mais respeito. O que eu quero dizer é que aqui ninguém disse em nenhum momento, e nem eu acho, que está tudo certo, que está tudo bem, que não há nada para ser mudado no PT, nem nos nossos governos, nem nas nossas prefeituras. É evidente que nós temos que avançar. É evidente que nós temos que avançar na distribuição de renda, é evidente que nós temos que avançar na democratização da mídia, é evidente que nós temos que avançar na geração de oportunidades, nós temos que avançar numa série de coisas. Agora, nós temos divergências. Eu não acho que a divergência entre nós é entre quem acha que está tudo bem e quem acha que precisa mudar tudo. A divergência entre nós que se apresenta aqui me parece mais uma coisa do tipo assim, aqueles que querem o PT isolado na esquerda e a direita se juntando toda contra nós, como sempre foi, quando dominaram, e aqueles que querem isolar a direita para a gente fazer o país avançar, como temos feito até aqui. Muito obrigado. Vamos agora à segunda etapa desse debate, que consiste entre o candidato que for sorteado, faz a pergunta para um outro candidato que também será sorteado em seguida. Então, 1 minuto para fazer a pergunta, 3 para responder, depois 1 minuto de réplica e depois mais 1 minuto de tréplica. Sortearei os 2 juntos. A Misa faz a pergunta e quem responde, Lício. É 1 minuto, né? 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta. Lício. Depois volta 1 e 1. Tá. Lício, eu não sei se você viu, mas está anunciado no jornal, que deve sair no Diário Oficial, um decreto do governo apelando para a GLO, que é aquela lei da época do Jobim, quando o ministro da Defesa garantia da lei e da ordem, um mecanismo reacionário de repressão, para justificar que o Exército vá reprimir os petroleiros da FUP, nossa base social, que vão se manifestar no Rio no dia 21 contra o leilão. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, porque, no meu ponto de vista, isso é rasgar com qualquer compromisso do Partido dos Trabalhadores com aquilo que nós dizíamos quando a nossa fundação. A riqueza é para a nação e a defesa da luta e dos direitos dos trabalhadores de lutarem e se manifestar. GLO do Nelson Jobim, feito pelo governo. Qual é a tua opinião sobre isso, Lício? 3 minutos de resposta para o Lício. Bom, eu acho que esse tema do leilão de Libra, que vai ocorrer segunda-feira, infelizmente, é o que parece, é central e expressa o que a gente debateu aqui agora há pouco. O grau das divergências que existem entre nós e a necessidade da militância do PT intervir no debate do partido. É um absurdo que as instâncias do PT, o Diretório Estadual de São Paulo, o Diretório Nacional, não tenha debatido uma posição acerca do que vai acontecer segunda-feira.
todo mundo está acompanhando. Existe uma proposta, infelizmente, do governo Dilma, de fazer o leilão do Campo de Libras, que poderia, a nosso ver, e a lei permite isso, fosse explorado na sua integralidade pela Petrobras. Ao oferir os recursos da riqueza do pré-sal para investir em educação, na saúde, na integralidade, 100% daquela riqueza que é uma riqueza estrondosa, que pode, nesse volume, incidir na capacidade do próximo governo federal, que nós vamos trabalhar muito para que seja o governo Dilma, o segundo governo Dilma, possa mudar o patamar da qualidade da prestação de serviços públicos no Brasil. Avançar ainda mais na educação, avançar ainda mais na saúde. Isso se acresce à postura totalmente inadmissível que o PT tem obrigação de se manifestar, de apoiar a CUT, apoiar os petroleiros, apoiar o MST na luta para barrar o leilão de Libras. Essa luta está dada ainda, não está esgotada. Agora, é inadmissível, a minha opinião é essa, que a gente chame o Exército, chame a Guarda Nacional para garantir esse processo. Vai totalmente na contramão do processo democrático, da luta democrática no Brasil, da liberdade de expressão. Quem não se lembra da luta do governo FHC, das entidades sindicais, contra os leilões de privatização, que infelizmente foram levados a cabo também com a proteção do Exército, das Forças Armadas. Qual é o programa que nós vamos trabalhar no debate da televisão, no debate do ano que vem, sobre a questão das privatizações? Todo mundo lembra que em 2006, o divisor de águas na eleição do segundo mandato de Lula foi, no segundo turno, uma clivagem muito clara. Lula, PT contra as privatizações e o candidato do PSDB a favor das privatizações. Esse movimento que nós estamos fazendo vai dividindo o campo popular, vai tirando o nosso discurso, vai tirar a potência da luta política e social que a esquerda brasileira precisa para derrotar o grande capital, para derrotar a burguesia na disputa feroz do ano que vem. Nós temos que estar do lado da FUP, da CUT, contra o leilão de Libra e defender isso até as últimas consequências. E o PT devia se pronunciar e infelizmente não fez. 1 minuto de réplica para a Lisa. Se, como foi dito aqui, todo mundo concorda que tem coisa que tem que mudar, eu quero dizer que deve começar a fazer agora. Porque eu estou insistindo, companheiros e companheiras, desde o primeiro debate, com a questão de Libra, porque não é pouca coisa que está em jogo. Em primeiro lugar, é inadmissível que um governo do PT ponha o Exército contra os petroleiros. A nossa base social, com quem Dilma se reuniu antes da eleição e disse que não ia privatizar. O PT tem que dizer: estamos com os petroleiros, porque não é pouca coisa. Libra pode produzir de 8 a 12 bilhões de barris. Uma riqueza calculada em 3 trilhões de reais. E Libra vai ser leiloada por 15 bilhões. E sabe para quê? Em grande medida, para fechar as contas do superávit fiscal primário. E não é a Misa que diz isso. O Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, disse que esse leilão é um retrocesso. É o que o Fernando Henrique fez e não a lei da partilha, sequer a lei da partilha que o governo Lula aprovou. Muito obrigado. A tréplica, Lice, 1 minuto. Eu acho que o que destaca mais, acho que o acento que eu queria colocar na minha réplica é a ausência de manifestação do PT em relação ao caso. Eu já falei que é grave, é gravíssimo, concordo com a Misa no conteúdo social da medida, eu acho que é um retrocesso sob todos os pontos de vista, mas, mais que tudo, é um absurdo que o PT não tenha emitido opinião sobre o que está em curso. Isso que está em jogo aqui, companheiros. Nós estamos num processo aqui de PED que tem que debater tudo. O debate é franco e aberto entre nós. Nós vamos ser eleitos delegados que vão, no 5º Congresso do PT, discutir a política do partido para o futuro. E o que nós assistimos é um partido que não diz nada sobre um tema fundamental, que vai agitar o país na segunda-feira. É possível que haja repressão,
Porque o MST vai lutar, a CUT vai lutar, e nós vamos erguer bem alta a bandeira da luta dos trabalhadores. Conclua. Vai ter um conflito entre nós. O PT tinha que ter dito. E espero que no 5º Congresso diga e afirme uma política positiva em relação a isso. Muito obrigado. Segundo perguntador, Carlão, vai perguntar para Emílio. Carlão para o Emílio. Bom, Emílio, nós temos assistido no último período uma desobediência muito clara de um deputado do partido, Cândido Vacarezza, em relação a uma política que a nossa presidenta anunciou como uma política acertada e importante, que é a reforma política, um plebiscito para fazer a reforma política. E nós temos na nossa bancada um deputado jogando contra e cumprindo o papel da direita. Eu gostaria de saber, se caso você for eleito, qual será a sua posição em relação, a postura em relação a este deputado. 3 minutos, Emílio. Primeiro, eu acho que essa questão do Vacarezza não é tão grande que nem você tenta colocar o tempo todo. Primeiro que a bancada federal, pela sua liderança, já desautorizou o deputado Vacarezza, dizendo que ele fala em nome próprio e não fala em nome da bancada, em nome do Partido dos Trabalhadores. Portanto, o que se fazer com ele, eu acho que o PT tem instâncias para isso, não é o presidente que decide isso. O PT tem comissão de ética, tem direito à ampla defesa, já houve casos como esse. Agora, eu não acho que esse é o tema central da nossa conjuntura. Nós temos o tema como o leilão de Libra, ele é tema central desse momento, sabe? E porque não é verdade absolutamente que está se vendendo patrimônio nacional, que está se retomando as privatizações que foram a marca do Fernando Henrique Cardoso. E aquilo é vender patrimônio nacional, é pegar a Vale do Rio Doce e entregar, é pegar os Minas e entregar, pegar a Companhia Siderúrgica Nacional e entregar. Aquilo foi privatização. Leilão de exploração é outra coisa. Nós temos uma riqueza muito grande que foi descoberta pela Petrobras por conta da pesquisa que nós incentivamos. E a riqueza do pré-sal, ela não é explorada, nunca foi só pela Petrobras. Aliás, o petróleo que está no fundo do mar nunca foi explorado apenas pela Petrobras. Nem o do pré-sal, nem o do pós-sal. Portanto, o que se está tratando aqui hoje é de qual a forma de exploração desse petróleo, de retirar o petróleo. E quais os critérios para a utilização desse recurso. O que o governo e o PT propôs, Carlão, é que a gente tenha que 75% dessa riqueza seja utilizada para a educação e 25% para a saúde, que não tinha critério nenhum. Nós propusemos uma nova modelagem no petróleo. Então, essa história de que nós estamos entregando riqueza nacional, de que vai retomar, que o PT vai ficar sem discurso, um partido que fez a revolução democrática que o PT fez nesse país, não vai ficar sem discurso nunca. Fica se quiser os próprios petistas atacando o PT. Mas se a gente quiser ter o que falar, nós temos que falar do nosso combate à pobreza, da nossa geração de emprego, da nossa inserção internacional, do tanto que nós falamos grosso com os Estados Unidos, quando a Dilma não trocou a autonomia, não trocou a soberania nacional por um jantar na Casa Branca. Esse é um partido que tem dado orgulho ao povo brasileiro. Nós não podemos nos esquecer disso. Na questão da Constituinte, a Dilma propôs primeiro a Constituinte, e depois ela mesma recuou 2 dias depois, e propôs plebiscito, e não foi aprovado nem na base do Congresso. Então, o que o deputado Vacarezza fez? Bom. Muito obrigado. Minuto para réplica. Bom, como se acha mais importante o petróleo, eu gostaria que você comentasse sobre o uso do Exército nesse episódio. Mas a do Vacarezza é grave, sim. É grave, tem a ver com a política de aliança, porque a Dilma recuou. Ela recuou porque o seu vice-presidente, na mesma hora, foi lá desautorizá-la. Ele se juntou com a imprensa burguesa e com a direita para dizer que era o contrário. E é esse tipo de política de aliança que nós não queremos. Nós não somos contrário à aliança. Nós queremos um programa
que a partir do programa você negocia uma política de aliança, não ao contrário. Então eu gostaria, já que não é importante o Vacareza, é importante o petróleo, então o uso do Exército nesse episódio é necessário? Você é a favor? Primeiro, você está querendo colocar uma coisa que não aconteceu ainda. Você está querendo julgar, quem sabe no próximo debate, como o leilão de Libras segunda-feira, nós temos elementos para debater. Vamos ver se o Exército interviu. Vamos ver se aconteceu o que é. Agora, vamos diferenciar uma coisa que nós não podemos ter medo de falar. Sabe? Uma coisa é manifestação de rua, outra coisa é destruição de patrimônio público que está sendo feito por neonazistas do Black Bloc agora. Essa nós não vamos defender. Nós não vamos defender, porque manifestação de rua é uma coisa. Nós já fizemos milhares por esse país e continuamos fazendo. E nem por isso, outra coisa é você juntar um bando na rua e sair quebrando. Então, o leilão, nós temos uma divergência pontual sobre ela é uma riqueza nacional. A presidenta, o leilão vai acontecer segunda-feira, não vamos nos posicionar sobre o que não aconteceu. Sabe? Porque se for falar isso, o que nós podemos dizer agora, principalmente, seria mais interessante talvez, Carlão, é o que o Alckmin fez, querer usar a Lei de Segurança Nacional para reprimir os movimentos de São Paulo. Ok, vamos dar continuidade ao debate. Agora com o perguntador, é o Emídio, que pergunta para Misa. Para mim? É. Companheira Misa, eu queria saber o seguinte, o PT, um dos desafios, não o único, que ele tem pela frente no próximo período, é o desafio eleitoral de 2014. E nós temos historicamente perdido as eleições no interior de São Paulo, especialmente nas pequenas e médias cidades. Aquelas cidades onde não tem movimento social tão organizado, não tem a luta de classes, não tem intensidade que tem nas regiões metropolitanas. O problema do petróleo, do pré-sal, do Campo de Libra não é discutido nas padarias e nas esquinas. Eu queria saber o seguinte, qual a tua proposta para fortalecer os diretórios no interior do Estado, especialmente esses pequenos? É 30, né? É 3, né? 3 minutos, Misa. Não, primeiro, eu quero dizer para vocês que eu sou membro do diretório estadual e que se a instância funcionasse, se reunisse, discutisse, e os elementos fossem dados e decidisse, a gente estaria fazendo um PED com muito mais elemento, Emídio, que não seria uma ou outra corrente que detém mais as informações que pudesse... Mas eu tenho minha posição sobre isso. Primeiro, estamos perdendo nos pequenos municípios, mas teve uma decisão de que nas eleições passadas ia se investir nos grandes municípios. Isso foi uma decisão da direção, cuja continuidade você reivindica aqui. Então, se agora caiu a ficha e você está preocupado com os pequenos municípios, que bom, vamos ver. Só que eu não acho que o partido se divide entre pequenos e grandes municípios. Eu não acho que o partido se divide entre o pessoal das cidadezinhas que pouco se interessam pelo leilão do petróleo. Companheiro Emídio, qualquer trabalhador desse país, seja de que lugar for, é do interesse dele o petróleo. É porque é para ele o petróleo. E se o companheiro da cidadezinha não sabe, para isso existe o partido. O partido vai lá, vai explicar, vai ajudar, vai conscientizar. Então, que política eu teria para os pequenos municípios? A política de construir o PT, companheiros. Porque eu sei de um município aqui da região que tem um prefeito, 4 vereadores e sequer vai ter PED. E sequer vai ter PED. Então, a minha política seria tratar os grandes e os pequenos municípios como militantes do partido. A partir daí, elaborar. Tem municípios onde a questão da cana, como do usineiro Biage aqui, é um desespero, as cidades da região aqui. Tem partido onde é o problema da laranja, tem partido, enfim, tem cidade. Então, Emídio, o problema não é que política para as pequenas cidades. O problema é que política para a nação brasileira. E a partir daí, tudo se encaixa. Quando você tem uma política de soberania, você vai impedir que o agronegócio destrua a produção para plantar cana que nem um louco. E isso é programa para uma cidade como Guatapará, pequenininha assim. Porque se você tem uma política para a nação, você tem uma política para a capital, para o interior, para o campo e para a cidade, para os trabalhadores, para os jovens
e para toda a maioria oprimida do país. Por isso que eu acho que você não vai responder aos pequenos municípios se você ficar achando que privatização não é concessão. Porque quando a Dilma deu IPI para as montadoras, por exemplo, foi dos municípios, em particular dos pequenos municípios que a receita do Fundo de Participação Municipal sofreu. Veja você, e se o petista dessa pequena cidade não sabia que beneficiar a montadora prejudica o município, presidente do partido vai lá e faça discussão, explique e ajude o partido a construir política, e não a aplaudir política. Conclui, por favor. A réplica, Emílio. Eu acho que eu não considero a questão respondida, porque nós temos... Alô? Alô? Nós temos um problema, companheira Misa, nos municípios pequenos, que as informações não circulam como circula nas regiões metropolitanas. O tema que interessa aqui na região são, às vezes, política de desenvolvimento regional, que o governo do Estado foi incapaz de fazer em cada uma das regiões. Você tem regiões que empobreceram no Estado de São Paulo. Então, não adianta a política nacional apenas achar que você conquista corações e mentes repetindo o nosso discurso nacional na pequena cidade. Você precisa ter proposta concreta para ela. E proposta concreta para ela significa política de desenvolvimento, significa escola técnica, significa fortalecer o PT naquelas cidades. Tem muitas cidades que recebem investimento do governo federal e pensa que é do governo do Estado ou pensa que é do próprio município. Nós temos que mudar isso e podemos mudar. Obrigado. Minuto, né? Já foi. Não. Já foi. Tem réplica e tréplica. Ah, tá certo. Sou eu, lógico. O Emílio perguntou, você respondeu, ele fez, agora está correto. Está correto. Está correto. Está correto. Não, nesse 1 minuto eu quero usar para 2 questões preciosas, Emílio. Eu não vim aqui para ser convencido que PSDB não serve, é inimigo de classe. Isso daí não preciso de discurso nenhum. Eu quero lembrar 2 pequenos exemplos. Leme e Guaíba. Sabe como nós construímos o PT lá, Emílio, nos anos 80? Quando o partido não tinha prefeitura, o partido não tinha vereador, mas o partido tinha disposição de luta. E os deputados do partido foram lá para Leme ajudar uma greve de cortador de cana. Os dirigentes do PT, inclusive, o companheiro aqui da região, Palocci, que deve fazer tempo que não passa lá para o Guaíba, estava lá na greve. Uma das greves que marcaram a virada na história desse país, que ajudou a gente a construir o partido, Emílio. Eu não vou falar dessa história de informação, porque hoje eu sou burra em coisa digital, mas eu sei que qualquer jovem de qualquer cidadezinha já sabe mexer nisso. Não é um problema de informação. Você acha que é porque não fala que o dinheiro vem do governo federal? Conclua, Emílio, por favor. Bem, para passar para quarta rodada de perguntas, nós temos um problema que, caso eu não tenha mão boa no sorteio aqui, nós vamos ter que resolver, tá certo? Porque senão alguém vai ficar sem falar, tá certo? Olha, o Lício é o perguntador, só tem uma opção, que é o Miranda, acertei. Tá certo? Então o Lício pergunta e o Miranda responde, depois a réplica. Minuto, né? 1 minuto a pergunta. Isso. Companheiro Miranda, nós estamos aqui na região de Ribeirão Preto, que tem uma incidência muito forte do setor da cana-de-açúcar, os usineiros, dentre eles a família Biagi e o senhor Maurílio Biagi, que tem sido ventilado, e diga-se, pelos jornais e em nenhum momento nas instâncias regulares do partido, como um virtual possível candidato a vice-governador na nossa chapa, o companheiro Padilha. Eu queria saber qual a sua opinião sobre essa possibilidade, em 2 aspectos: sobre o mérito dessa figura, da virtual possibilidade do Biagi vir a ser o vice do Padilha, e do método como vem se construindo esse processo. Como você avalia essas 2 questões? 3 minutos. Alô. Bom, Lício, a primeira questão, é óbvio que
a forma como é realizada o PED hoje, a forma como o partido está organizado, impede uma plena participação dos militantes e não de todos os filiados, que, como a gente sabe, até filiado morto foi no banco pagar a cota para participar do PED, ou seja, tem uma distorção dos filiados, mas os militantes estão afastados. Portanto, isso prejudica democraticamente o debate, já de cara o debate no interior do partido. Segundo... Prossiga. Pode... Está aqui, prossiga, por favor. Bom, Desculpa, eu não... 38 segundos e 12 décimos a mais. Então, a democracia operária, que o PT foi o campeão por muito tempo, começou, desde que iniciou o PED, a transformar essas coisas que nós estamos vendo agora. O Edinho, há 2 meses atrás, o presidente atual do partido, dá uma entrevista falando que tem que ter alternância do poder para a revista Época. A direção do partido aqui, pelas fofocas da Folha de São Paulo, pela coluninha da Folha, a gente fica sabendo que o tal do senhor Biagi, que tem um monte de nome de rua nessa região toda aqui, pelo que eu conheço, né, o usineiro tradicional da região, é o candidato favorito a ser vice. Olha, eu já disse uma vez e vou dizer, isso é o rabo balançando o cachorro. Isso não vai dar certo, porque os companheiros da direção majoritária do PT estão vendados, estão feito um cego caminhando para o precipício, Lício Lobo. Porque eles estão aplicando a mesma política desde 2002, desde 2006, em 2010, e a situação está mudando. E como você mesmo falou agora há pouco, vai ter o primeiro choque com uma fração dos batalhões pesados da classe operária na segunda-feira. E isso está sendo feito, tem razão o que a Misa disse, para consertar o déficit público, ou seja, a pedido e orientação do Fundo Monetário Internacional. E não venham me dizer que é outra coisa, porque é o relatório que pediu mais privatização. E o governo Dilma fez. Aonde nós vamos parar? Aonde vai ser o próximo enfrentamento, Lício? Botando o usineiro como vice, com a base do partido, com os metalúrgicos do ABC, com os metalúrgicos de São Paulo, com os canavieiros dessa região? Aonde o PT vai parar desse jeito? Essa é a discussão que está posta, Lício. Aonde nós estamos indo no momento em que a crise se aprofunda? Os Estados Unidos paralisou seus serviços. A Europa está em recessão técnica. E o Brasil vai fazer o quê, Lício? Muito obrigado. 1 minuto para a réplica. Eu acho que o Brasil vai avançar, e o Brasil vai avançar com o PT. Mas o PT tem que fazer a sua parte. E a militância do PT, ela tem que reivindicar, gritar muito alto, o direito de participar dos debates e das discussões reais e fundamentais. Não sei se vocês estão se dando conta, é isso que não está acontecendo. O Diretório Nacional do PT não se pronuncia sobre o leilão de Libra, para decidir o quê? A CNB pode ir lá defender a posição deles, agora que haja o debate, que haja a possibilidade de confronto de ideias, de construção de sínteses. Nesse caso da vice é o que está acontecendo. O Lula se reuniu com o Palocci, não sei aonde, no Instituto da Cidadania, começa a construir pelos jornais a candidatura do tal Biagi e vai criando um fato consumado que vira uma onda e que submerge a militância do PT. E evita o debate real. Porque se for perguntar para o filiado do PT, para o militante, se quer um usineiro, representante do agronegócio reacionário, do setor econômico, onde os trabalhadores da cana morrem, o maior índice de morte por acidentes de trabalho é no setor da cana-de-açúcar. Conclui, por favor. É um crime Biagi vice do Padilha. A militância do PT tem que reagir. Conclui. Muito obrigado. Concluindo. Tem mais um minuto de tréplica. Você desculpa até isso que eu desviei um pouquinho, mas me desculpa, eu estou há 32 anos nesse partido, e quando eu fui ganho para o partido, eu fui ganho porque era um partido que lutava contra o sistema, com 17 anos. E, na minha opinião, é isso que o PT tem que fazer para ganhar a juventude. O problema é que os reformistas, com a maioria da direção do PT, que não querem mais lutar contra o capital, querem reformar.
Sinceramente, não acho que é igual. O pessoal fala, você acha que é tudo igual? Não é igual os outros partidos da burguesia. Mas os companheiros acham que é assim que tem que fazer. E para fazer isso, reforma sem grana, sem recursos, o reformista acaba fazendo igual o burguês. Ele só administra o que é possível fazer e esquece da luta social. Portanto, acaba caindo na lógica eleitoreira, na lógica eleitoral. E por isso procura qual a coisa mais fácil, sem fazer movimento social e sem agitar a base, que é procurar um usineiro. É a política de aliança e a colaboração de classes, isso que está na raiz desse problema e a raiz que nós temos que combater. Muito obrigado. O próximo perguntador é o próprio Miranda. E, claro, vamos ver se bate papel, né? O Carlão. 1 minuto. Carlão? Ah, tá. Alguém toca, né? Tá bom. Não, eu não tenho aqui nada. Bom, Carlão, é o seguinte. Você tem toda a razão, você tinha colocado anteriormente, da questão do leilão de Libras. Mas não é só isso. Nós estamos vendo na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras capitais, muitos movimentos, greves de funcionários públicos, tem a greve política correta e que tem todo o meu apoio dos petroleiros contra o leilão. Movimentos, teve uma ebulição dos movimentos populares por moradia, principalmente na cidade de São Paulo, em grandes capitais. Você acha que é correto a atitude que o prefeito de São Paulo tem tido, principalmente o seu secretário de habitação do PP? O governo Dilma teve agora, na palavra do ministro Eduardo Cardoso, de reprimir, através da polícia militar, esses movimentos. 3 minutos, Carlão. Alô. Ô, Miranda, eu acho que é exatamente essas posturas que têm nos tirado a possibilidade de sermos um partido do futuro. Discutir este momento em que nós somos, sem sombra de dúvida, o melhor governo que esse país já teve, não nos dá o direito de destruir esse partido, os sonhos da juventude de ter um partido socialista. Porque como é que a juventude hoje, mesmo a juventude petista que não viveu o enfrentamento com a ditadura, o que eles enxergam quando eles enxergam no governo municipal de São Paulo o abraço do Maluf? Basta ganhar a eleição para isso, conquistar, simplesmente avançar. O que nós estamos avançando nesse país, nós estamos destruindo a consciência de classe. Porque os petroleiros, quando ajudaram nós a fundar o partido, foi enfrentando os tanques de canhões nas frentes das refinarias, com a liderança do Jacob Ittar e de vários outros importantes. Então, a postura do nosso governo, a postura do partido, não pode ser aceita nesse momento, porque o partido não tem uma limitação de administrar um projeto político como tem o governo. O governo tem sua limitação em função da construção que ele fez de aliança. A aliança que ele fez o limita. O partido não pode cumprir esse papel. O partido tem que fazer o governo avançar. E como é que se faz um governo avançar? Escolhendo o lado. Ele não vai destruir o governo, vai disputar uma política contra o FMI, que está pressionando o governo Dilma. A Dilma precisa de nós na rua, disputando a política ao lado dos trabalhadores, não ao contrário, esperar segunda-feira para ver o que vai acontecer. A desgraça vai ser feita, porque se a direita quiser, ela vai aproveitar muito. Então nós não podemos aceitar que o partido não tenha opinião. O partido tem que ter opinião, mesmo se a sua opinião ela vai contrária à opinião do governo. É assim que se fortalece um governo. A gente fortalece o governo disputando a política dele na rua. A exemplo do que nós não fizemos com a reforma política, que o PMDB quase que nos derrota pela mídia. Se a gente quer fortalecer, avançar as políticas e as conquistas,
É necessário fortalecer a nossa aliança com os petroleiros hoje para fazer avançar a política. Disputar a política na rua significa a gente brigar para que 100% do petróleo seja investido em políticas públicas. As nossas prefeituras estão destruídas, não conseguem aplicar o nosso programa porque tem que pagar dívida. É isso que nós precisamos disputar e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, debatendo qual é o papel do partido nessa crise. Minuto, Miranda. Não, muito bem, Carlão. A medida do PT é justa, a medida, inclusive, do seu tempo de validade, enquanto instrumento de transformação social, tem a ver com essa ligação com os movimentos e com a nossa base social. Desse ponto de vista, tem uma questão só que eu ainda não entendi, não vai ter o tempo agora, Carlão, porque toda hora você fala em todos os debates, eu até comentei aqui, e a gente tem que ter fraternidade, mas falou, não, o governo ele fez uma aliança e está preso a ela. Então ele está limitado. O partido não. Uai, aqui eu não entendi também. Por quê? Porque quem faz a construção da aliança na eleição é o partido, uai. E aí o partido tem que determinar, eu acho o contrário, o que os seus militantes, o que seus dirigentes vão fazer no governo. Desse ponto de vista, não há contradição. Ou seja, e no PT continuar rechaçando alianças com a direita, e se no governo tiver, tem que romper essas alianças. Conclua, por favor. Sim, sim. Mais um minuto. É exatamente isso, Miranda. O partido está abrindo mão de cumprir o seu papel. O partido está abrindo mão porque o partido tem um projeto socialista, nós somos um partido socialista, e a nossa agenda política tem sido a agenda do governo, e não pode ser. Porque se continuar sendo assim, nem os jovens que foram beneficiados com o ProUni não vão votar no PT nas próximas eleições, porque estão nos vendo de braço dado, com Maluf, com Collor, com Sarney. Então é isto, o partido está abrindo mão do papel que ele tem, que é determinar o projeto político que nós queremos de sociedade. E aí, se o partido continuar fragilizado, o governo, com suas alianças, vai continuar passando por cima do partido. É necessário que a gente discuta o petismo e o lulismo. É necessário que a gente aprofunde isso para que a gente possa pensar no futuro, em continuar avançando. O lulismo é uma coisa que está acontecendo assim agora. O petismo continua e nós não podemos abrir mão dele. Conclua. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com a pergunta do plenário. Aqui, você define o presidente.